Shalom, meus queridos irmãos. Alguém pergunta o que é shalom, né? Shalom é a paz completa. O verbo shalom quer dizer pacificar, né? Apaziguar. Então é saúde, alegria, coisa, a saudação usual nos dias de Jesus pelos judeus. E eu adoto esse shalom há muitos anos, ainda coloco na frente um D, um T, um A. DTA, Deus te abençoe. Aqui, pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, professor de teologia desde 1992 com o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, na região mineira no Brasil, e a partir de 2022 aqui na Europa, em Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Aqui estou frequentando e membro da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a DEF, que tem o seu seminário chamado de Centro de Excelência de Educação Cristã. Estamos ministrando as aulas de especialização bíblica, módulo chamado Família. O que a Bíblia tem a falar para a nossa família? E agora a matéria número 1 é a Bíblia e a criação dos filhos. Então estamos estudando aqui filhos, relacionamento de filhos com seus pais. Na aula passada, que acabamos de encerrar, falamos do relacionamento de Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, e depois Abraão, quando saiu de Harã, deixando seu pai ali mais 60 anos sozinho. Também falamos do relacionamento do Abraão com Ismael, seu primeiro filho, e os ensinamentos que ele praticou. E do negativo exemplo das filhas de Ló, que faltaram com respeito, precipitaram e cometeram incesto. A aula de hoje veremos Abraão com Isaac. Um menino segundo chamava Isaac, né? E nós vamos ver que com esse menino, Abraão teve um relacionamento de apenas 75 anos, né? Porque Abraão morreu com 175 anos e foi pai aos 100. Em 75 anos, ele transmitiu e passou para o seu filho, Isaac, todos aqueles seu legado que ele havia aprendido com os seus pais, né, com os seus antecedentes. E nós temos então aí o episódio mais famoso, é quando Deus pede a Abraão o seu filho em holocausto. E ele teme a Deus, né? Aqui nós temos um exemplo aqui de pessoas que entenderam a ordem e a hierarquia divina, né? Primeiro Deus, segundo família, depois igreja. Então Abraão, quando Deus pede a ele o seu filho em holocausto, ele prontamente, ele não questionou, ele não falou com Sara, ele não perguntou, ele não indagou, ele simplesmente obedeceu. Então nós temos que colocar primeiro Deus à frente de nossos filhos. Tem muitos pais que estão idolatrando os filhos. Não só pais já mais idosos, onde os filhos fazem o que querem com seus pais, mas pais até mesmo os novos, que acham que primeiro é o filho, para depois Deus, e depois outras coisas. Mas Abraão nos dá o exemplo dessa hierarquia, dessa ordem, né? Dessas prioridades. Abraão tinha ciência da prioridade, era Deus. Deus deu Isaac, Deus agora queria tomar Isaac. Ele obedeceu, não questionou, não perguntou. Temos que obedecer às ordens de Deus, concernente àquilo que Deus nos manda para nossos filhos. Entre obedecer a Deus e atender a filhos, primeiro obedecer a Deus. É o que Abraão fez e depois Abraão também fez. Primeiro Abraão fez saindo, deixando seus pais para trás em Harã, sem ninguém para tomar conta. E depois, quando ele vai levar o seu filho para Moriá, quando vai sacrificar o filho. E só não sacrificou porque Deus impediu. Mais um exemplo de relacionamento agora, Rebeca e Betuel. Lembrando que Rebeca é filha de Betuel, Betuel é filho de Naor, né? E tem um irmão chamado Labão, Rebeca. Betuel tinha também um bom relacionamento com a filha e com o menino Labão. Porque aparece nesse texto aqui de Gênesis 24, aparece mais Labão falando e dando diretrizes para o que está acontecendo, quando o servo Eliezer chega para buscar Rebeca, né, para casar com Isaac, do que Betuel. A palavra Betuel aparece uma vez só aqui, depois desaparece. Ele nem sabe como morreu Betuel. Mas tem um fato interessante, é que depois que Eliezer chega e faz a apresentação, faz a colocação, a missão dele, e eles concordam com a menina, a moça, a Rebeca, vai então, ele amanhece e fala assim, eu vou embora. Aí ele fala assim, não, mas temos que saber da moça. Então, o Betuel, pai de Rebeca, não decide por ela. Ele chama a moça e pergunta. Chamemos a moça e vamos ouvir o que ela faz. Então, nós temos aqui um exemplo que é uma coisa inédita, né? Porque naqueles tempos primeiros,
a mulher não tinha quase nenhuma autoridade nem relacionamento, era considerada um objeto. Ela era feita, a sociedade era completamente patriarcal, né? A mulher era como se fosse um objeto do homem, ela servia ao homem. E as filhas era a mesma coisa, era preparada para ser mulher. Então é interessante que como que eles chamam Rebeca para ouvi-la, mostrando aí que esse Betuel foi um pai bem consciente, que tinha um excelente relacionamento com a filha, porque ela aparece aqui dando opinião, coisa que naquele tempo não era usual, nem costumeiro, era somente as decisões patriarcais que tinham validade. Prosseguimos com Isaac e Ismael sepultando Abrão. Aqui eu quero salientar aqui em Gênesis 25:9, mostrando aí que coisa linda, né? A gente encontra os dois irmãos que não seriam tão amistosos, né? Porque um foi expulso por causa do outro, mas eles não. Quando Abrão morre com 175 anos, né? E o Isaac já está com 75, e o Ismael vai estar com 89, né? Porque Ismael é 14 anos mais velho do que o Isaac. 5, 4, 9, 89, eles se encontram para sepultar o pai, quer dizer, honra, né? Reconhecimento. Eles fazem os funerais, os dois fazem o funeral de Abraão, e Abraão vai ser enterrado na gruta de Maquipela, onde ele já tinha comprado o terreno, e onde ele enterrou a mulher Sara. Então esse episódio de Gênesis 25:9 nos fala de honra, que os filhos devem honrar os pais, muito antes de ser prescrito nos 10 mandamentos. Já está se falando aqui de honra. Eles fizeram essa honraria, né? Um memorial para o pai, Abraão. Continuando, agora vamos deixar para a próxima aula, quando iremos falar sobre preleção de pai para filho, uma coisa perigosíssima. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.